sentido que esse sociólogo contribuiu muito para a sociologia moderna, né? Já o início da sociologia pós-moderna. O Bourdieu nasce no dia 1º de agosto de 1930 e morre em 2002. Sociólogo recente, autor de diversos livros, dentre eles A Miséria do Mundo, que é uma coleção de entrevistas, e ele vai fazer justamente uma abordagem de como se dão essas entrevistas. Então, Bourdieu, ele forma-se em filosofia, num período em que a filosofia ela é muito buscada, muito requisitada. É um sociólogo que é diferente dos demais por sair da região campesina e conseguir muito destaque e privilégio através dos seus estudos. E a partir da conceituação, né, elaboração de conceitos, que ele vai trazer para procurar mostrar como se dá a relação do indivíduo e da sociedade. A base, né, da sociologia de Bourdieu é da antropologia estruturalista, mas ele procura romper isso a partir desses conceitos que ele vai elaborando, demonstrando que o indivíduo age na sociedade, né? Então, existe um conhecimento praxeológico, um conhecimento através da dialética, né? A estrutura está montada? Sim, está montada, mas o indivíduo ele tem uma determinada autonomia. Então, o Pierre Bourdieu ele vai trazendo em perspectiva, à tona, sobre reflexão, as ideias dos sociólogos clássicos, né? Do Karl Marx e também do Max Weber. Assim, nós encontramos na sua sociologia o papel da sociologia, que é justamente de desvendar a ação do indivíduo na sociedade, nessas relações sociais, nesse jogo de poder, porque na verdade o indivíduo, para Pierre Bourdieu, procura estabelecer um poder simbólico, né? Então, um dos primeiros campos de atuação ou significação conceitual é a palavra campo. Para Bourdieu, campo é espaço no qual as posições dos indivíduos se encontram a priori estabelecidas, em disputa pelo poder simbólico. Então, o indivíduo está na sociedade, procura se estabelecer, mas ele está constantemente em disputa por um tipo de poder. E esse poder é o poder simbólico. Então, o próximo conceito vai nos ajudar a entender, né, como é que se dá essa relação. O próximo conceito dado por Bourdieu é o capital cultural ou simbólico. Capital de base cognitiva, apoiado sobre o conhecimento e o reconhecimento social. Quando nós falamos que é de base cognitiva, apoiado no conhecimento, dada pela relação do indivíduo, nós podemos trazer, por exemplo, para o campo educacional. No campo educacional, nós temos a relação, o indivíduo que tenta se fixar em determinada instituição, e o seu capital cultural ou simbólico vai ser decisivo para um reconhecimento social. Veja só o estudante do ensino fundamental, que com o seu diploma vai para o ensino médio, depois para a sua graduação, a sua pós-graduação, que pode ser estrito sensu ou lato sensu, o nível da especialização. E esse capital cultural ou simbólico, ele é reconhecido pela sociedade. Não é à toa que nós, como professores, temos os nossos diplomas, da graduação ou da especialização. Mas, como foi dito anteriormente, o indivíduo que busca as relações de poder simbólico, isso causa uma disputa, Então, nós não podemos pensar, por exemplo, a classe dos professores de forma homogênea, mas o professor que é substituto, o professor seletista, o professor efetivo, o professor com determinado tipo de especialização que pode atuar num determinado tema, Por exemplo, numa conferência sobre abordagem indígena, no campo cultural ou simbólico, vão se chamar necessariamente não o professor que tem uma especialização em filosofia antiga ou medieval, mas o mais apto no sentido de especialização focada, direcionada para a história afro-brasileira indígena, Ou então, se o simpósio for sobre história antiga, o mais capacitado, ou de bagagem, ou de capital cultural simbólico,
seria aquele professor especialista na área da antiguidade, por exemplo, né? Então, o indivíduo marcado ou que busca o poder simbólico, ele procura, nessas relações de poder, fazer o seu diferencial. Nesse sentido, também, o professor da Universidade X ou da Universidade Y, ele carrega capital cultural ou simbólico diferenciado. É só imaginarmos os professores universitários das universidades estaduais, universidades federais, ou então da supervalorização que se tem das universidades mais antigas, tradicionais, situadas no sul do Brasil, como, por exemplo, a USP, né, que acaba ainda sendo uma referência para os demais da sociedade brasileira, né? Outro conhecimento, outro conceito para o Pierre Bourdieu é a questão do conhecimento praxeológico. Conhecimento que tem por objeto não somente o sistema de relações objetivas, mas também as relações dialéticas entre as estruturas e o ator social. Diferentemente como se pensa na questão estruturante, que o indivíduo nasce na sociedade e ele está moldado pelo fato social, ou seja, pelas instituições que estão antes dele, que vão moldar a sua forma de ser e o seu comportamento, o Pierre Bourdieu, ele coloca uma caracterização interessante, no sentido que o indivíduo, ele estabelece uma relação dialética, né? A dialética a gente entende a partir desde os princípios do Zenão de Cício, do Parmênides, aprimorado, aperfeiçoado, estudado pelo Platão, e dado naquela conotação marxista, né, da tese, da antítese, né, ou antitese, que entram em confronto e geram uma nova síntese, né, e essa síntese vai virar uma nova tese. Então a dialética está sempre em confronto para se formar novas teorias, novas ideias. Nós temos aí a ação do indivíduo com as relações sociais. Então, quando o Bourdieu coloca esse conhecimento praxeológico, é romper com aquela estrutura fixada que se tem ainda nos livros de história, no sentido, quando nós estudamos a Idade Média, né? Quando percebemos que não existia a mobilidade social, ou seja, nascer camponês ia morrer camponês. E, na verdade, era uma situação de poder simbólico também para o camponês servir ao rei, tendo em vista que o rei, o nobre, era uma pessoa mais próxima de Deus, né? Mais abençoada por Deus. Então, pensar no conhecimento praxeológico, agora já na idade moderna, né? E aí vem outras situações, outras conotações de linguagem e de concepções de mundo, esse conhecimento praxeológico faz com que o ator social ele mude também, ele tenha a capacidade de mudar as suas relações sociais, né? Pelo estado de consciência e pelo estado de efetivação, dialética entre você, sujeito, e a sociedade, as instituições. Então a dialética se faz de fundamental importância para que possamos entender esse conhecimento praxeológico. Não é à toa que o próprio sociólogo Pierre Bourdieu é conhecido como sociólogo da praxis, né? Da prática. Outro conceito trazido pelo Pierre Bourdieu é a questão do hábitos, né? E o que é o hábitos? Estruturas sociais que geram condutas regradas e regulares, que permitem a orientação da ação social individual. Então, as estruturas sociais, ou seja, para entrarmos no jogo, né, da sociedade, nós devemos nos adequar a esses hábitos constituídos pela sociedade e eles vão nos dar o quê? Condutas regradas e regulares, né? Tipo de padronizadas, onde nós poderemos inserir nessa sociedade, né? Outro conceito interessante do Pierre Bourdieu é a questão do poder. Lembram lá do campo, quando o indivíduo ele procura o campo ao que vai se estabelecer, né? O campo político, o campo econômico, o campo religioso, o campo educacional, lembrando que todos esses campos estão ligados, mas esses campos eles também se diferenciam e o indivíduo ele está procurando um poder simbólico. E agora o Pierre Bourdieu vai dizer o que é o poder, né? É uma reprodução das produções assimétricas de
dominação na sociedade, pelas quais as posições sociais já se encontram previamente definidas. Então, quando o indivíduo se estabelece na relação de poder simbólico exercido, ele vai reproduzir esse poder para dar garantia e legitimação. Assim, o Pierre Bourdieu começa a desenvolver a sua sociologia a partir da reflexão sobre o indivíduo na sociedade, né? Qual o papel da sociologia para Bourdieu? Nós poderíamos dizer o seguinte: de desvendar como funciona a ação social do indivíduo dentro de vários campos e de interesses existentes. Então, a sociedade é multiforme, várias formas, vários campos, e a sociologia vai desvendar como funciona o papel do indivíduo em cada campo social, né? Na igreja, na escola, na família, na política, na economia e etc. Assim, o Pierre Bourdieu começa a nos mostrar a importância da sociologia.